Olá, pessoal, boa noite. Vamos dando início aqui à nossa live. Daqui a pouquinho o doutor Fernando Sauser vai entrar para a gente poder bater um papo sobre o pacto anti e pós-nupcial, abordando esse tema aí que é super interessante, que gera dúvidas em muitas pessoas. Ele já está aparecendo aqui, vou aprovar a entrada dele para a gente poder começar. Novamente, boa noite a todos. Tá indo, daqui a pouco ele deve entrar. Olá, doutor, Oi, boa Beatriz. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo com o doutor. Tudo jóia, tudo em paz. Vamos tratar aqui desse tema, né, tão relevante, importante, que gera dúvida em tantas pessoas, né? É, Vamos esperar o pessoal ir entrando aí um pouquinhos, e esse tema para a também gente poder. ele é um assunto assim muito vasto. Então a gente tem assunto que não vai faltar hoje. Com certeza. A gente vai bater um papo aqui leve, descontraído, passando informação, né? Que é o mais importante, o objetivo aqui, para os seguidores de cada perfil. Quem quiser também pode ir mandando a sua dúvida, pergunta, que a gente, ao longo do desenvolver aqui da live, a gente vai tentando dar esse feedback para vocês. Se o doutor quiser iniciar, a gente já pode tocar no barco. Vamos lá? Vamos embora, pode passar as honras da casa aí, pode introduzir o assunto que a gente continua. Vamos lá. O pacto antinupcial, né? É o principal tema aqui que a gente vai poder abordar um pouquinho hoje. Ele nada mais é do que um contrato entre os noivos, né? Que ele é feito antes do casamento. O pacto antinupcial, ele tem como objetivo principal definir o regime de bens do casamento, né? E ele é obrigatório sempre que os nubentes adotam um regime de bens que não seja o regime de bens legal, né? Que para quem não sabe, o regime de bens legal é o regime da comunhão parcial de bens. Então, sempre que não for utilizado o regime da comunhão parcial, vai ter que ser adotado um pacto antinupcial. Mas, para além do regime de bens, o pacto antinupcial também pode tratar de outras questões. E aí é o que vem que muita gente não sabe, né? Você pode dispor, por exemplo, por meio do pacto antinupcial, sobre tutor para os filhos, sobre guarda de pet em caso de divórcio, sobre divisão das tarefas domésticas, entre outras coisas. Nesse ponto, eu gostaria até que o doutor aprofundasse um pouquinho mais, né? Para a gente poder tentar explicar para as pessoas o que pode ser inserido no pacto antinupcial. Não, Beatriz, primeira coisa, o doutor, vamos deixar de lado, pode me chamar de Fernando, que fica mais descontraído o papo. Mas, como você disse, o pacto antinupcial, geralmente as pessoas acreditam, o que é mais difundido, que ele serve só para estipular o regime de bens. Tá? Mas ele Isso. tem N funções. E depois do novo Código Civil, com a partir de vigorar o artigo 1513, que ele fala: é defesa de qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão da vida instituída pela família. Aí esse horizonte das coisas que a gente pode incluir no plano, no pacto antinupcial ou no pós, que você também pode criar regras entre o casal posteriormente, sem precisar recorrer à justiça nem nada. É claro que se você tiver um pacto antinupcial ou você tiver casado pelo regime geral, que é o da comunhão parcial de bens, no futuro você queira mudar, aí, por letra da lei, você tem que procurar o judiciário e justificar porque você quer mudar. Essa é a única coisa que tem no pacto, seja ele antes ou pós, que você vai precisar ir ao judiciário para mudar. As outras coisas, havendo consenso, elas podem ser alteradas por simples escritura pública, tá? E hoje em dia, o pacto ele pode ser usado para várias coisas e eu andei só para não perder. A gente pode colocar no pacto, pode se prever negócios processuais, já prevendo que futura discussão em relação à divergência do poder, no exercício do poder familiar dos filhos, ou futuro divórcio, como é que vai ser se primeiro vai ter que ser submetido a uma mediação extrajudicial,
como é que vai ser, se vai ter um árbitro. Isso tudo pode ser feito por isso daí. Até o Rafael Calmon, ele cita que você pode fazer o pacto anti-baixaria, que se você divorciar, você não pode descer o nível nas tratativas posteriores. Hoje em dia também tem uma coisa que está muito em voga, que é o planejamento sucessório. Ele também pode ser feito já no pacto antinupcial, ou se não no pós. Até planejamento familiar, no caso de reprodução assistida, você também pode fazer isso, ou até prevendo futura esterilização de alguém do casal. Vou dar um exemplo, assim, não, a gente faz o pacto aqui, no antes ou no pós, falando assim, olha, nós vamos ter um filho só, e depois ambos estão autorizados, independente de autorização futura do outro, para fazer a vasectomia, ou para fazer a ligadura, ou para colocar um DIU. Então, isso daí tudo pode ser feito no pacto também. E hoje em dia também, você pode fazer até coisas estabelecidas na vida do casal. Porque tanto o casamento, ele fala que um dos deveres do casamento é a fidelidade. Só que a fidelidade é um dever moral. E sendo um dever moral, ele é muito amplo. Pode variar de casal para casal. Hoje em dia é comum as pessoas falarem que mesmo casada, elas têm um relacionamento aberto. Então, se elas quiserem dispor isso já em pacto, para deixar claro isso, para depois, se alguém for surpreendido com alguma coisa que virar mais séria depois desse relacionamento aberto, falar que não estava preparado, que não tinha ciência, tudo isso pode ser colocado em pacto. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. E outra coisa também que pode ser colocado no pacto, tanto no ante como no pós, é uma coisa que é nova no Brasil e que é pouco difundida, que é o plano de parentalidade. Porque a gente está acostumado muito a discutir guarda unilateral ou guarda compartilhada só na dissolução. Mas na constância do casamento, pais ou mães também têm a guarda dos filhos. E como hoje a guarda, pelo menos no que tange as prerrogativas decorrentes do poder familiar, ela é um direito potestativo, que a pessoa pode falar que não quer exercer, então não precisa ser na dissolução afetiva, na existência de afetividade entre o casal. Às vezes até na constância do casamento pode constar num pacto falando, olha, a guarda eu não vou exercer, vai ser guarda unilateral do meu cônjuge. Então isso pode, até porque não é cabível discriminação entre filhos havidos dentro ou fora do casamento. Então é muito amplo. Aí eu vou, só fazendo essa introdução aqui, eu vou passar para você agora, que depois eu fiz uns exemplos aqui, que até é de decisões recentes, que mostram a importância efetiva de fazer um pacto bem redigido, um pacto antinupcial. E quando a gente fala pacto antinupcial e pacto pós-nupcial também, as escrituras públicas de união estável também podem contar essas cláusulas, a gente está incluindo eles também, a gente não está deixando de fora. O doutor falou aqui uma coisa muito interessante, né, que é da questão da fidelidade. E aí me lembrou, porque muitos famosos fazem pacto antinupcial e colocam justamente uma cláusula em relação a isso, né? Uma cláusula de indenização em caso de infidelidade, ou então uma cláusula de indenização caso o relacionamento não dure determinado tempo. Ou seja, se a gente ficar casado 5 anos, a partir de 5 anos não vai ter mais indenização, mas se você se separar antes, aí no caso vai ter indenização. E é importante a gente sempre falar, que eu até toquei na questão dos famosos agora, que o pacto antinupcial ele não é uma coisa para ricos, né? Não. Que aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura, que quem faz pacto antinupcial é quem é rico ou quem tem bens. E, na verdade, não é assim, né? O pacto antinupcial, ele é essencial para qualquer pessoa que queira, primeiro, ter liberdade de escolher o seu regime de bens de casamento, e segundo, para quem quer ter segurança. Eu acho que a principal palavra é essa, né? O pacto, ele está atrelado à segurança. Como exemplo, a gente pode dar, por exemplo, um casal, vamos pegar aqui a realidade brasileira, um casal que está comprando imóvel financiado, muitas das vezes um dos noivos já estava pagando aquele financiamento antes. E aí, por alguma razão, vamos dizer, ele entenda que o imóvel não tem que ser dividido igualmente, ou ele acha que ele tem que ter alguma porcentagem que ele entenda devida daquele imóvel ali, que não seria a que corresponderia ao regime de bens adotado. Então, isso pode ser colocado no pacto antinupcial. Sim. E assim, por mais que os noivos não tenham bens no momento anterior ao casamento,
os bens vão ser adquiridos ao longo do casamento. E eles podem dispor desde já sobre esses bens que vão ser adquiridos ao longo do casamento, né? Por exemplo, se a gente adquirir um imóvel, se a gente adquirir 2 imóveis, um vai ficar para cada um, de maior valor vai ficar para um, enfim. Isso pode ser disposto sobre isso no pacto antinupcial. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso, de que o pacto não é um instrumento para quem é rico, né? Mas é um instrumento para qualquer pessoa que queira se casar e que queira ter segurança. Não, o pacto, eu acho que ele vai muito na linha daquela mensagem do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que ele fala que o Estado tem que fazer os meios para evitar a violência intrafamiliar. E hoje a gente pega a Lei Maria da Penha, uma das violências que tem é a violência patrimonial. Então, o pacto, se você fizer um pacto bem feito, você está prevenindo isso no futuro, de certa forma. Eu até acho que, tal qual a primeira certidão de casamento e a certidão de óbito, o primeiro pacto antinupcial, teria que ser gratuito. Porque termina que o pacto é uma coisa para pessoas de um nível financeiro um pouco maior, porque o custo dele encarece. As pessoas não conseguem enxergar muito, até por falta de esclarecimento, as vantagens que esse investimento num pacto vai ocasionar para o futuro. Sim. E você falou essa questão da fidelidade, da traição. Tem um caso clássico, que não é aqui no Brasil, que foi nos Estados Unidos, que é o casamento do Michael Douglas com a Catherine Zeta-Jones, que ele tinha compulsão por sexo. E no pacto antinupcial dele constou que, se ele traísse ela, ele teria que indenizar ela pela bagatela de $5 milhões. Então, tudo isso é possível. Sim, e assim, a gente vê que isso aí já é uma coisa que já ficou pré-estabelecida, né? Então, você já tem até a questão da economia processual, porque quando chegar lá na frente, caso venha acontecer aquilo que inicialmente os noivos não querem que aconteça, já tem uma estipulação para aquilo ali. Então, você reduz até o custo para o futuro, porque é uma questão que futuramente você vai ter que contratar um advogado e você vai ter que litigar para você poder obter um resultado favorável, você já deixou aquilo ali definido desde o início. Então, é de fato isso mesmo, ele é um investimento. O pacto antinupcial ele é um investimento. E assim, eu acho que agora é importante a gente falar também como ele é feito. Porque muitas pessoas não entendem muito bem como é feito um pacto antes do casamento, né? Eu vou deixar o doutor falar, explicar um pouquinho para a gente. Só essa questão do pacto, agora no atual estado da arte que a gente está, a gente só tem que fazer um parênteses para explicar. A gente falou aqui do pacto antinupcial e do pacto de convivência, que é o reconhecimento da união estável. Só que a nossa jurisprudência... Só que a nossa jurisprudência ela complicou mais um pouquinho, e ela colocou agora o contrato de namoro. Exatamente. Aí vou começar do contrato de namoro, que é o mais simples. Que o contrato de namoro ele pode ser feito por instrumento particular. Não tem problema nenhum. Que ele não vai envolver regime de bens, porque no namoro não tem comunicação de bens. Então pode ser só para falar, olha, o que a gente está vendo aqui é um namoro, não tem ânimo de criar família, então é namoro. Depois, se a gente for evoluindo, se for crescendo o relacionamento, a gente pode passar para uma união estável ou passar para o casamento, mas por enquanto é namoro. Então, o contrato de namoro, ele pode fazer por instrumento público ou particular, tanto faz. A questão da união estável. Ela pode ser também feita por instrumento particular ou instrumento público. A diferença vai ser a seguinte: se for por instrumento particular, o regime vai ter que ser o da comunhão parcial de bens, que vai ser a regra legal. Se as pessoas quiserem fazer o contrato de reconhecimento de união estável, mas gravar essa união com um regime diferente, com o regime da separação total, com o regime da comunhão final de aquestos, etc., aí ela vai ter que fazer por escritura pública num cartório de notas, para ter validade perante terceiros também. E o pacto antinupcial, para também tratar de regime de bens, ele tem que ser feito também por instrumento público. Tá? E esse pacto, quando a gente está falando do antinupcial, ele é feito antes da celebração do casamento e só vai ter validade caso realmente seja efetivado o casamento realmente aconteça. Que se você fizer um pacto antinupcial e o casamento não vier a acontecer, esse pacto é nulo, ele não tem efeitos nenhum. E o pós,
Se for para tratar de regime de bens, tanto na união estável quanto no casamento, ele tem que ser através de decisão judicial, tá? Para tratar de regime de bens. Se for para tratar dessas questões que a gente falou de fidelidade, de planejamento familiar, planejamento sucessório, o indicado é que ele seja feito por escritura pública, para dar o conhecimento, publicidade e principalmente para ter validade contra terceiros. Exatamente. Eu acho que é importante a gente acrescer também que o pacto, uma vez celebrado, ele também tem que ser registrado, Sim. né? No cartório. registro de imóveis dos cônjuges, e depois, caso os noivos adquiram imóveis, também tem que ser registrado, né? No local do registro dos imóveis. Então, isso é muito importante, porque a ideia é você dar publicidade àquilo ali, né? Você tornar o pacto público e dar conhecimento a terceiros de que aquele pacto existe. Isso é fundamental. E o doutor adiantou aqui uma questão que é muito importante até a gente trazer aqui na live, que é a questão do pacto pós-nupcial. Que até quem é do meio jurídico, às vezes, fica meio confuso em relação a isso. Como assim um pacto pós-nupcial? Como funcionaria isso? E é importante a gente esclarecer que o pacto pós-nupcial ele já se dá num contexto de alteração de regime de bens de um casamento que já está em vigor, né? De um casamento que já foi celebrado e que já aconteceu. E que a alteração do regime de bens posterior ao casamento só se dá aqui no Brasil mediante autorização judicial, né? Então, as partes vão ter que ingressar conjuntamente com uma ação judicial requerendo ao juiz autorização para poder alterar o regime de bens do casamento. E aí, o pacto pós-nupcial, é importante a gente lembrar que, como ele já é feito quando o casamento já está em vigor, muitas vezes os cônjuges vão colocar ali disposições em relação a algo que eles estão vendo que não está fluindo bem no relacionamento. Então, isso desconstrói um mito que as pessoas têm em relação ao pacto, de que quem faz pacto é quem está pensando em se divorciar. Na verdade, não. Quem faz pacto é alguém que quer segurança e é alguém que quer resolver de antemão questões justamente para não chegar num ponto em que a situação se torna insustentável e aí venha a ocorrer o divórcio. Porque muitas das coisas, como a gente colocou lá no início, podem ser definidas no pacto antinupcial. Ele não se restringe só à questão dos bens, né? Você pode dispor ali sobre vários aspectos do seu relacionamento que você entende que podem vir a dar problema. E isso é importante a gente esclarecer também, né? Desse contexto. Às vezes também, Beatriz, não é só as questões problemáticas. Eu vou dar um exemplo aqui concreto de um pacto pós-nupcial que pode servir para uma necessidade futura. Se na constância do casamento algum dos cônjuges é cometido por um câncer que vai tornar ele estéril, ele pode fazer a colheita do material para futuramente fazer a reprodução assistida. E essa reprodução assistida, gerando embrião, a própria resolução fala que já tem que ter por escrito o que você vai fazer, qual vai ser a finalidade, o fim desses embriões em caso de divórcio, falecimento, isso tudo. E se a gente fizer isso por pacto, fica muito mais fácil. Você faz por escritura pública, deixa lá, é uma situação que acontece no pós-casamento, que também pode ser útil. E a questão tanto do pós quanto do antes, teve uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele mostra muito bem a importância de um pacto por escritura pública feito, seja ele antes ou pós. Teve um homem que contraiu união estável com uma senhora e ele tinha um casamento anterior que ele divorciou. Divórcio, tudo quanto partilha feita. Só que no casamento anterior ele tinha feito um plano de previdência privada e tinha colocado, na época, a cônjuge, a atual ex-esposa dele, como beneficiária. Sim. E quando ele fez o contrato de união estável com a atual companheira dele, eles deixaram claro que um era dependente do outro e que qualquer pecúlio, qualquer seguro de vida, obrigatoriamente, um teria que ser dependente do outro. Aí, por causa da Covid, ele veio a falecer. No contrato, estava figurando como beneficiária a ex-mulher. Só que a companheira entrou com a ação na justiça, apresentou o contrato de convivência por escritura pública e mostrou. O judiciário foi e deu razão para ela. Falou, não, ele externou a vontade posterior aqui por escritura pública, então excluiu a ex-cônjuge como beneficiário do plano de previdência privada e ficou só a companheira.
Então, isso daí é uma das finalidades. Sim. Outra coisa que me veio à mente também aqui agora é a questão do pacto e da súmula 377 do STJ, né? Do STF, desculpa. Porque quando a gente adota o regime da separação obrigatória de bens, a súmula vem dizer, né, que os bens adquiridos na constância do casamento vão se comunicar. E aí há o entendimento de que os bens vão se comunicar desde que comprovado o esforço comum para a aquisição daquele bem. Então, por meio do pacto antinupcial, você pode dispor, por exemplo, caso você adote o regime da separação obrigatória de bens, que mesmo os bens adquiridos na constância do casamento, ainda que comprovado o esforço comum, no caso, que eles não vão se comunicar. Então, seria uma forma de restringir isso, né? O pacto também poderia ser utilizado nesse caso prático, assim, em quem tem interesse em fazer isso, em fazer essa proteção patrimonial, né? Essa blindagem. São vários exemplos práticos que a gente consegue observar. Aí, nesse caso, aí é até interessante falar que nesse caso da separação de bens obrigatória, quando a lei exige, é o único caso que o cônjuge não vai ser herdeiro necessário. Ele só vai receber alguma coisa na qualidade de meeiro, assim mesmo, se ele comprovar que foi construído por esforço comum, como você bem disse, e isso daí também pode, como você vai colocar o pacto mais rígido, você pode acrescentar isso, você não pode flexibilizar, você pode deixar ele rígido. E, em contrapartida, em qualquer outro regime, inclusive até o da separação de bens convencional, essa cláusula que você fala assim, não, o meu cônjuge ele abre mão, ele renuncia ao direito de ser herdeiro necessário. Várias pessoas já tentaram fazer isso, mas o tribunal, o STJ, os tribunais entendem que essa cláusula não é válida porque ele estaria tratando de herança de pessoa viva, o que é proibido no nosso ordenamento jurídico e que renúncia à herança só se dá depois do óbito da pessoa que tem os bens. Não pode ser feito antes. Exatamente. Eu estou vendo que está subindo aqui umas mensagens com pergunta. Eu vou ler aqui, vou tentar ler alguma das perguntas aqui. Tem a pergunta, o Igor está perguntando. Mas a alteração do regime pelo pacto pós vigora somente a partir da decisão judicial ou vale retroativamente desde o ato do casamento? Não, aí no caso, ele vai valer, ela pode retroagir, mas ela vai retroagir até a data da distribuição da ação que foi pedida. Antes de entrar com a ação, ela não retroage. Aí você casou, fez o pacto, tem um regime valendo. Até a data da distribuição da ação pedindo alteração, vai valer o regime primitivo, que foi feito lá atrás, ou se não foi feito nenhuma escolha ou regra geral que é a comunhão parcial. E dali para frente, vai valer o outro. Vai valer o outro. Aí você vai ter duas situações. Os bens adquiridos antes da distribuição dessa ação que teve, porventura, foi julgada procedente para alterar, ela vai ser regido pelo regime anterior. E, no futuro, o que foi adquirido pós-decisão vai ser regido pelo novo regime. Tem outra pergunta aqui. Escritura de união estável deve ser registrada no cartório de registro? Bom, só escritura, todo documento que recebe o nome de escritura é porque ele é lavrado em cartório. É lavrado em cartório. Se não for lavrado em cartório, é contrato particular. Tá? É aquele famoso contrato de gaveta que as pessoas falam. Eu recomendo que faça no cartório de registro. E quando eu falo fazer no cartório de registro, é você pegar, fazer um documento público. O tabelião vai lavrar, vai fazer todos os requisitos que tem para ter uma escritura pública, vai ter as testemunhas. Porque tem muita gente que vai reconhecer uma união estável, o que eles fazem? Eles fazem um documento particular e levam no cartório só para reconhecer firma. O fato de reconhecer firma no cartório, ele vai ter várias vantagens também. Ele vai confirmar que as pessoas que assinaram foram elas mesmas e a data que foi levado aquele documento ao cartório. Esses dois não tem para discutir, mas ela não vale como instrumento público, ela não vai ter publicidade, ela não vai valer contra terceiros. Tá? Então, eu acho que se for fazer uma escritura pública de união estável mesmo, reconhecer uma união estável, faça por escritura pública, num cartório, vai ter um custo maior, mas você vai ter mais segurança. Essa questão do cartório também me lembrou um ponto. Nós falamos aqui que o pacto antinupcial ele tem que ser levado a registro no cartório de imóveis, né? Domicílio do nubente. E outra questão legal também é que tem aqui, caso um dos noivos tenha empresa,
o pacto também pode ser levado a registro no registro público de empresas mercantis, né? E uma das funcionalidades do pacto antinupcial poderia ser, no caso, dispor no sentido de que a empresa seria de um só, Sim. independente do regime de bens que fosse adotado. Por exemplo, se o noivo ou a noiva tem uma empresa, você poderia dispor no pacto que a empresa seria só daquele que é sócio da empresa, né? E não comunicaria num caso de divórcio, por exemplo, na hipótese de divórcio. Esse seria um exemplo prático em que o pacto antinupcial poderia dispor e poderia evitar futuramente um conflito, né? Até porque Bem, tem a questão de que a empresa pode ter sido construída por um só, enfim, seria uma forma de blindar a empresa de uma futura partilha. isso, aí a gente pode fazer isso daí no nosso ordenamento, porque além de ter esses regimes de bens prontos, que o código fala, ele deixa a gente fazer uma mistura entre regimes para certas coisas. Aí, nesse caso, aí você pode fazer separar essas... Blindagem, eu não gosto de falar blindagem. Não, quando toda pessoa fala blindagem patrimonial, sempre me vem à cabeça falcatrua. Mas aí é separação patrimonial para não dar confusão. Que aí a gente fica melhor. Sim. Tem a pergunta também aqui. Qual a vantagem em oficializar um namoro através do contrato? Tá, a vantagem é a seguinte. Hoje em dia, se você perguntar para várias pessoas qual que é a diferença de um namoro para uma união estável, dependendo do caso, você vai ter várias opiniões divergentes. Uns vão falar que é união estável, outros vão falar que é namoro. Isso daí vai te dar uma segurança de você mostrar esse contrato no futuro e falar, não, a gente pactuou aqui que era namoro. Então, é o famoso combinado não sai caro. Que aí você não é surpreendido futuramente com um pedido de reconhecimento de uma união estável. Mas também nada impede essa questão do contrato de namoro. Eu sempre indico para quem vai fazer o seguinte: você fez o contrato de namoro hoje, aí você continua namorando, você está há 2 anos namorando, faça outro contrato para falar, olha, a situação não mudou, não evoluiu. Porque se você tiver um contrato de namoro muito antigo e não ficar renovando, aí ele pode ser caracterizado como união estável. Então você tem que ir sempre renovando esse contrato para mostrar que o ânimo de não constituir família persiste. Exatamente. E assim, é bom também a gente colocar aqui, já que a gente falou de contrato de namoro, de união estável, que o pacto antinupcial, também ele não se coloca só em relação ao casamento, né? Havendo união estável, não vai haver pacto antinupcial, porque o nome técnico é um pacto antinupcial. Mas também poderão ser feitas todas as disposições que foram citadas aqui no contexto de uma união estável, tanto em relação aos bens, quanto em relação também às outras questões, né? Que a gente fala muito em questões existenciais. Né? Afetas ao relacionamento. Todos eles por escritura pública, porque o pacto é um nome que a lei dá para o documento, mas na verdade é uma escritura pública. É uma escritura pública e utiliza essa expressão pacto para fazer antes, né, do casamento, para falar assim, porque para constar na certidão de casamento, o regime diverso da comunhão parcial, você tem que ter o pacto para justificar, porque aí na sua certidão tem que ter o regime escolhido, vai falar as folhas que está arquivada, a escritura pública do pacto, etc, etc, etc. E teve uma pergunta que eu vi passando aqui, que a pessoa perguntou se no pacto antinupcial ou no pós-nupcial você pode tratar de questões de filhos futuros ou que já existem, sem problema nenhum, sem problema nenhum. A questão vai ser a seguinte: tem que ter muito cuidado quando você vai fazer, falando em relação a filhos, porque depois que eles nascem, não pode ter nenhuma disposição que alguém renuncia a dever do poder familiar. Exemplo, alguém renunciou, fala assim, não, no futuro, em caso de divórcio, eu não sou obrigado a prestar a pensão alimentícia para o meu filho. Essas coisas não podem, porque vai vigorar o princípio do superior interesse da criança. E até falando dessa questão da pensão alimentícia, tem um folclore no nosso ordenamento que as pessoas acham que pensão para filho a gente só pode fazer depois de divórcio ou quando não tem conjugalidade ou afetividade entre os pais. Não, na constância do casamento, se algum dos pais quiserem ir fazer uma escritura pública, falar, olha, eu vou comprometer a prestar alimentos para o meu filho de 2 salários mínimos todo mês. Aquilo ali tem validade, até porque, tanto na constância do casamento como na dissolução,
A Receita Federal, ela fala que para fins de imposto de renda, só um dos pais pode ficar como o filho, como ter o filho como dependente. O outro, em todas as situações, vai ser como alimentante. Então, se a pessoa fizer isso daí, é até uma forma de planejamento tributário. Porque além de um dos cônjuges poder usar e abater o imposto de renda do filho quando a qualidade de dependente, o outro vai poder, através dessa escritura pública lavrada, fazer esse abatimento como alimentante. Também vai conseguir fazer uma dedução de imposto de renda. Sim, eu acho que também, trazendo essa questão dos filhos, agora a gente está vendo um grande debate a respeito da vacinação, né? O que fazer quando um pai quer vacinar, o outro não quer? Como é que vai ser feito nesse caso? E essa seria uma coisa que poderia, por exemplo, haver uma disposição no pacto antinupcial, né? Já poderia deixar estipulado, olha, em caso de surgimento de alguma doença, em relação à vacinação, vai prevalecer o que quiser a maior proteção da criança, ou aquele que optar pela vacinação, enfim. Essa era uma disposição que poderia conter, por exemplo, num pacto antinupcial. Eu acho que a pandemia ela veio aí para fazer a gente repensar muitas coisas. E a gente vê como cresceu o número de divórcios, né? Como também cresceu o número de uniões estáveis, né, registradas, justamente por conta do cenário que se instaurou, né? As pessoas receosas do seu companheiro falecer e você não está resguardado juridicamente, ter que ingressar com uma ação futuramente. Enfim, o pacto ele serviria perfeitamente para situações que estão se colocando hoje em dia. E quando a gente fala em relação a custo, não é um custo tão alto frente ao benefício que você vai ter. Exatamente. Exatamente. É um investimento, né? Em alguns casos é investimento. É prevenção. É um investimento. Até essa questão da vacinação, que você citou exemplo, também pai e mãe no exercício do poder familiar, do pleno. Aí vamos supor que a mãe é médica e o pai é professor. Eles podem dispor num pacto antinupcial, no pós, falando assim, ó, prole eventual ou prole atual, a gente vai dividir as questões de saúde, a mãe como é médica decide sozinha. As questões educacionais, o pai que é professor, que tem mais familiaridade, ele escolhe escola, método de ensino, isso tudo. E deixar essas coisas assim bem feitas. Isso daí, esses arranjos podem ser feitos. Porque isso daí não coloca em risco as crianças, não afronta direito da criança e do adolescente. Então, isso daí, tudo que puder evitar discussão futura, violência intrafamiliar, divergência no exercício do poder familiar, tudo isso cabe no pacto e é salutar fazer, tanto no antes como no pós. Exatamente. Eu sempre gosto de citar uma frase que, para mim, é a frase perfeita para o pacto antinupcial, que é aquela, o combinado não sai caro, né? E tudo que você puder dispor ali para você futuramente se resguardar e evitar maiores conflitos, tem que ser feito, porque principalmente no âmbito familiar, né, a gente está ali no íntimo das relações, né? Então, quando as coisas saem do controle e o conflito se instaura, a gente vê realmente o desgaste que isso tudo causa. E a gente, quando olha para trás, a gente vê, poxa, se lá na frente tivesse sido feito isso, talvez a coisa não chegaria ao ponto que chegou. Não, e hoje em dia também, agora que você falou de pandemia, a pandemia ela trouxe várias novidades, vamos dizer assim, porque agora a maioria das pessoas estão em home office. Às vezes, pessoas que moravam distantes estão morando juntas, que em cidades diversas foram para uma cidade só, até para definir essa questão, não, ó, cada um tem a sua casa na cidade tal, mas a cidade base dos nossos filhos vai ser aqui, mesmo na constância do casamento. Porque na dissolução, quando é guarda compartilhada, que também aqui não tem diferença nenhuma da guarda conjugal, você tem que definir a cidade base de moradia dos filhos. Você pode definir essa cidade base de moradia também na constância do casamento, para não ter confusão. E se a gente for parar para pensar também, o antinupcial ele tem as características dele de você fazer de projetar o futuro. Mas o pós-nupcial, se a gente for parar para pensar, ele e o divórcio são quase a mesma coisa, porque quando você vai fazer um divórcio, as cláusulas que você faz ali é a mesma coisa que um pacto pós-nupcial. É que você está acertando ali as coisas, qual vai ser a responsabilidade de cada um, principalmente se tiver filhos envolvidos.
Então, tudo que puder Exatamente. amarrar para não ter conflito, tem que fazer preventivamente. Até a questão, uma coisa que eu vejo muito no dia a dia do escritório. Apesar de hoje já ter acabado os estereótipos de homens e mulheres têm que contribuir igual, que não existe mais aquela coisa de mãe cuidadora e pai provedor. Tem vários arranjos familiares que ainda persiste esse arranjo antigo. Às vezes até a mulher como provedora e o homem como cuidador. Então, essas coisas a gente tem que colocar no papel, porque essa pessoa que fica como cuidadora, nesse contrato verbal, nesse contrato tácito que tem entre o casal, quando chega uma dissolução afetiva, ela fica prejudicada, porque ela fica assim, sem ter como muito provar. Aí o máximo que ela vai ser hoje agraciada, entre aspas, essa parte, é se, dependendo da idade dela, ela vai ter uma pensão transitória de 2 anos para ela se readequar ao mercado de trabalho, para ela se realocar. E às vezes, pelo tempo que ela ficou dedicando à família, esses 2 anos não vão ser suficientes. Mas se a pessoa for nova, e quando fala assim nova, a gente fala assim, o que é uma pessoa nova? Hoje, o tribunal, se for uma pessoa de 59 anos, eles falam, não, você é novo, você é apto para o trabalho, você tem que fazer isso. Então, tudo isso tem que ser feito essa previsão de como é que vai fazer para depois. Porque tem muitas pessoas que ficam casadas, que fique só um do casal, o homem ou a mulher, que estão no mercado de trabalho inserido, e às vezes a outra pessoa fica em casa cuidando e fica imaginando já que vai ter uma estabilidade, que no futuro, caso alguma coisa aconteça com esse cônjuge, ela tem uma pensão previdenciária, ela tem isso, de uma hora para outra esse casamento ruim, ela se vê sem nada. Então, se colocar essas previsões, igual você falou, se um exemplo só que eu vou dar aqui, pode fazer um pacto falando assim, olha, a gente vai fazer um ajuste, você trabalha e eu cuido dos filhos, independente se é homem ou se é mulher quem vai fazer isso. E o que ficar por conta de cuidar dos filhos, a cada ano que a gente ficar casado, ele ganha um bônus. Ele vai ganhar um bônus de pensionamento futuro ou valor fixo. Isso tudo tem que ser ajustado. Isso daí não é querer você falar assim, não, mas ninguém casa para descasar. Eu concordo, ninguém casa para descasar. Mas a gente tem que lembrar que o casamento, além de ser um enlace emocional, um enlace amoroso, ele é um contrato. O casamento é um contrato. Tanto é que a gente está falando do pacto aqui, no pacto a gente faz cláusulas, e cláusulas são contratuais. Exatamente, que é um contrato também, né? Sim. Eu tô vendo que tá subindo aqui, tem uma mensagem da Felipe. Hoje, a namorada do cantor do Roupa Nova soube que os filhos do cantor já acionaram seu direito de herança, havendo 50% para os dois, alegando a não existência comprobatória da união estável. Justamente aquilo que a gente estava falando, né? Da importância de você formalizar aquilo ali para... Eu confesso que eu não li a notícia, não estou sabendo, mas justamente por isso que é importante você formalizar a união estável, né? Para que futuramente Nesse caso do Roupa Nova aí, pelo que eu li, parece que era pública a convivência dos dois, só que eles não fizeram contrato nem instrumento particular, regularizando. Aí agora vai ter que entrar na discussão judicial para fazer o reconhecimento judicial dessa união estável para garantir os direitos sucessórios dela, e também vai ter que ver também a questão de quando começou essa união. Porque aí, nesse caso aí, a declaração judicial, ela vai retroagir a determinada data, mas essa retroação ela vai fazer pelo regime geral, que é da comunhão parcial. Exatamente, porque não teve estipulação de regime, né, Isso. formalmente pelos companheiros, no caso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O pacto de namoro pode ser feito de gaveta e reconhecimento de firma, ou também vale a questão da escrituração no cartório? Não, o de namoro pode. Você faz contrato de gaveta, reconhece firme para mostrar a data que foi feito, que vocês assinaram lá. Esse daí pode, não tem problema não. Tem uma questão interessante também na doutrina, que é bom a gente trazer aqui, eu vou até pedir nesse caso para eu conhecer a opinião do doutor, que é na hipótese em que é feito um pacto antinupcial, mas depois não há casamento, mas há união estável. Eu acho que é nulo. Porque aí... Se aquilo ali deve ser aproveitado dentro da autonomia da vontade das partes, né? O que se discute é isso, que as partes dentro do seu âmbito de autonomia fizeram
um pacto antinupcial, depois não casaram por alguma razão, o que não é comum, né? Assim, não é uma situação comum. Mas depois passaram a viver em união estável. Mas aí tem letra de lei que fala que se fez o pacto e não houve o casamento, não se É nulo. concretizou, é nulo. Aí vai vigorar essa união estável pelo regime da comunhão parcial. E tem Exato. outro detalhe também. Como se tivesse sido Sim, formalizada. e tem outro detalhe também, já que a gente está falando de regime de bens, que a jurisprudência tem entendido o seguinte: se a pessoa está separada de fato de outra, tá? Não é impedimento Sim. para ele constituir uma união estável. Mas caso, Não. nesse casamento anterior, que ele está separado de fato da outra companheira, não houve a partilha de bens, essa união estável ela vai ser regida pelo regime da separação legal. Legal. Que aí Sim. aplica-se, por analogia, o mesmo caso do viúvo, que não fez o inventário dos bens da falecida esposa e entra em outro relacionamento. Exatamente. Aí também, por não ter feito a partilha, ele tem que casar pelo regime da separação legal, obrigatória. Sim, justamente para ver o resguardo, Sim. né? Sempre pensando nisso. É muito interessante porque o objetivo principal é sempre a solução dos conflitos, Uhum. né? E já teve até ministro falando que um bom advogado hoje é o advogado que ele consegue fugir do conflito, né? Resolver a coisa de forma em que não precisa judicializar, não chega ao ponto de judicializar a questão. Então, o pacto antinupcial está dentro dessa esfera aí de que a gente chama de nova era da advocacia, né? Que é uma advocacia preventiva, de tentar solucionar os conflitos sem submeter as partes a um processo longo, desgastante, que pode, por vezes, levar anos e, no final, as partes não saírem satisfeitas, né? O grande problema hoje que a gente tem no nosso ordenamento é cultural. É porque é muito raro uma pessoa, quando vai casar, ela procurar um advogado para saber como é que funciona essa questão do regime de bens. Geralmente, ele só procura advogado depois de passado anos, quando ele está numa dissolução afetiva, ou seja, uma dissolução de união estável, um divórcio. E às vezes, quando ele vai consultar o advogado, ele toma susto e falou: mas eu achava que não era desse jeito. Eu falei: olha, você achava que era desse É, jeito, mas é bom você se informar e começar a ter esse costume de fazer uma orientação para saber como é que funciona, como é que é isso, como é que é aquilo, quais são os direitos de cada um. Porque, às vezes, a pessoa, mesmo tendo um casamento, a comunhão parcial, onde tudo que foi adquirido, presume que o esforço comum ali dos dois é meio a meio, não tem, independente se um aportou 99% do capital para comprar e o outro apenas um, é meio a meio, que a pessoa fala: não, mas isso daí eu comprei com fruto do meu trabalho. Eu falei: amigo, mas lá atrás, mesmo se você assinou sem ler. Porque se você casou, mesmo sem fazer pacto, você assinou que você ia ter uma união que seria regida pelo regime da comunhão parcial, onde tudo adquirido de forma onerosa, ou até título eventual, se você ganhar na loteria, essas coisas, é dividido meio a meio. Então, você tinha que sim, saber como é que funcionava. E até financeiramente, uma consulta prévia antes de casar, ela fica muito mais em conta de uma consulta para divórcio, que você vai ter que acompanhar um processo que geralmente vai se tornar litigioso, até por falta desse conhecimento prévio de como é que seriam essas cláusulas. com certeza. O que o doutor está falando se encaixa muito bem no que a gente tem visto hoje, que é o crescimento do debate sobre o planejamento matrimonial, né? Tem crescido a procura de clientes justamente nessa fase, enquanto ainda está no noivado, para poder justamente saber qual regime de bens eu vou adotar, qual vai ser a consequência disso futuramente, né? E a gente vê que isso é uma coisa que ela vem crescendo, é uma coisa que ainda está caminhando aos poucos, né? Não é cultural, não é da nossa cultura as partes se preocuparem com o regime de bens, com todas essas questões antes do casamento, mas a gente tem observado que a situação está mudando. Sim. Não, a questão do planejamento, quando a gente fala planejamento sucessório, não é o planejamento assim, não, a pessoa vai morrer, como é que vai ficar a sucessão dela? Isso daí vale até para essa Sim. sucessão de dissolução conjugal. Você tem que fazer o planejamento Uhum. já, acabou a sociedade, como é que vai ficar? O que vai ficar para um, o que vai ficar para outro? Quanto mais detalhado for isso e ficar mais claro, é melhor, melhor. Exatamente.
E a gente vê também hoje que a internet ajuda muito nesse sentido, porque a gente, por meio do Instagram, por meio de YouTube, a gente consegue divulgar isso para as pessoas em geral. Então, aquela pessoa que antes nem sabia, regime de bens, o que é isso? Eu só fui lá, casei, assinei o papel. Hoje as pessoas têm interesse, as pessoas tiram suas dúvidas, as pessoas pesquisam na internet, né? Buscam saber os seus direitos, o que, que vai acontecer se um dia se divorciar, qual foi o regime que foi escolhido. Ainda que a maioria das pessoas não tenham essa noção do que é o regime de bens em si e como ele vai influenciar na vida delas, a gente percebe que a internet é um meio da gente divulgar esse conhecimento para as pessoas. E da gente também acender aquela luzinha na cabeça da pessoa. Poxa, será que é assim? Será que é assado? Né? Ô, Beatriz, foi até bom você ter falado isso daí, que me deu um estalo aqui agora. Você falou essa questão de internet, às vezes a gente comete um ato falho, igual eu e você estava cometendo aqui, que a gente fica falando assim, regime de bens, divisão patrimonial, mas apesar de chamar regime de bens, o correto é a gente falar regime de bens e dívidas, porque dívidas também são partilháveis. Então, se a pessoa for casar e, por exemplo, o futuro cônjuge, ele for uma pessoa endividada, uma pessoa que tem negócios irregulares, isso tudo, mesmo quem está casando não tendo bens, ele tem que se resguardar. Porque se qualquer Exato. dívida que for contraída posteriormente, tal qual os bens, também vai presumir que foi em benefício da família. Então a pessoa também vai ficar devendo o conjunto. Então é na pobreza e na riqueza, como diz o padre. Então a pessoa tem que ter também essa noção de que o bônus acarreta o ônus também. Então, tudo isso tem que ser para a pessoa não ficar surpresa, porque até em alguns regimes de casamento, a pessoa, depois que ela casa, para ela prestar uma fiança, para ela prestar um aval, o cônjuge tem que assinar também, para ter validade. E algumas pessoas consideram que esse cônjuge vai ser devedor solidário. Então, para a pessoa não ser surpreendida com essas questões, faz necessário deixar tudo detalhado no pacto. Até nessa questão do pós, se o homem ou a mulher no casal, ou se for uma união homoafetiva, os participantes dela, alguém vai contrair uma dívida pessoal, eu acho também que seria prudente fazer um pacto pós para falar assim, olha, essa dívida aqui não é em benefício do casal, ela é interesse exclusivo dessa pessoa aqui do casal, para o outro ficar mais tranquilo, para se depois, se alguém vier cobrar, falar, não, ó, aqui, ó, já está desde o início falado, tanto é que não transitou dinheiro na minha conta, foi para fins exclusivos dele, igual o caso que você citou, da pessoa ter uma empresa só dela. Ela pega um empréstimo em nome da pessoa física dela no banco, mas tipo para integralizar um capital, para fazer um investimento nessa empresa. Se não tem essa coisa caracterizada, falar a finalidade do empréstimo, vai se presumir que ele reverteu em benefício da família. E o outro vai ser corresponsável pela dívida. Sim, exatamente. Exatamente. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não sei se o doutor quer acrescentar mais alguma coisa. Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Não, e a questão também, só voltando à questão do plano de parentalidade, que tem uma coisa que dá certa divergência, é o seguinte, a pessoa sendo casada, tendo filhos, para o filho viajar para o exterior, para o filho tirar passaporte, precisa de autorização dos dois. Só que às vezes tem um que hoje é muito, aqui, pelo menos na região aqui que eu moro no Sudeste, é muito normal ter pessoa que trabalha embarcada na Petrobras, fica um mês na plataforma. Então, no pacto, você já pode fazer isso, dando autorização para o outro, independente da sua pré, falar assim, olha, ele pode autorizar a viagem para o exterior do meu filho, ele pode emitir passaporte sem a minha autorização, porque eu já dei anuência prévia aqui, já a minha concordância prévia está aqui. E até isso daí é tão útil que teve um caso recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aconteceu entre pais, entre casal divorciado, em que o pai, sem motivo nenhum, ficava toda hora embarreirando a filha tirar passaporte, a autorização para viagem para o exterior. Aí o desembargador, de tanto ficar pedindo suprimento, ele falou, não, agora está suprida a autorização para tirar passaporte para viajar para o exterior até a maioridade.
até a maioridade. Que aí resolve, que aí acaba com essas divergências de poder familiar e facilita a vida de todos. Exatamente. São assim, é um leque de possibilidades que o pacto antinupcial oferece, que é até difícil a gente conseguir condensar tudo aqui numa live e tratar de todas as hipóteses, porque assim, as hipóteses são variadas mesmo, né? Porque o pacto ele é justamente para isso, ele é um contrato em que os cônjuges vão dispor ali sobre aquilo que vai ser importante para eles e para a vida conjugal deles. Então, assim, a gente tratou os principais, mas assim, o tema não se esgota, né? É sempre importante falar isso, não se esgota. Para o pessoal que está ouvindo a gente entender, a Constituição fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, o que a gente não é proibido de fazer ou de não fazer, o que nos é lícito, tudo isso pode ser objeto de pacto. Tudo isso pode ser pactuado. Então, é só para por aí vocês já verem a gama de... A criatividade, como diz, o céu é o limite. O céu e a lei é o limite, para a gente colocar tudo no pacto. Exatamente. Não sei se o doutor quer acrescentar mais alguma coisa. Tem gente entrando aqui na live agora. Só que o pessoal perguntou a questão de prole futura. Eu vou dar só um exemplo aqui, essa questão de prole futura, que às vezes dá confusão. A pessoa, quando for casar, ela já pode até fazer o seguinte: fala assim, olha, se a gente tiver filho no nosso casamento, se for menino vai chamar tal, se for menina vai chamar tal. Eu já colocar no pacto, porque lá na frente não tem discussão, já está pronto. Exatamente, aqui botar artigo 1673 do Código Civil, incisos em relação às dívidas do cônjuge, né? As dívidas assustaram, dá aquele choque de realidade, né? Porque a pessoa pensa só no positivo, mas também tem a parte das dívidas, como muito bem o doutor colocou. Não, e essa questão da parte de dívida, essa daí é uma das maiores causas de alteração de regime de bens. Que na constância do casamento tem algum dos cônjuges que começa a se endividar muito, o outro fala, não, ó, eu estou construindo aqui, eu não tenho dívidas, o nosso patrimônio está sendo amealhado em comum, então daqui para frente, já que você tem essas dívidas, o passado até aqui tudo bem, vai responder por essas dívidas, mas daqui para frente a gente separa, cada um cuida do que é seu e o que eu construí, só as dívidas não alcançam. Que aí você sai de uma comunhão parcial e passa por uma separação convencional de bens, que aí você serve para resguardar o patrimônio dos cônjuges e ter essa divisão. Exatamente. Foi o exato caso que até semana passada eu fiz uma brincadeira aqui no Instagram, né? Eu estava no RCPN e eu coloquei o que eu vim buscar, certidão após divórcio ou certidão após alteração de regime de bens de casamento. E tinha sido certidão após alteração de regime de bens de casamento. E o regime de bens foi alterado justamente por isso, porque um dos cônjuges investiu, né, montou uma empresa e eles tinham o regime da comunhão parcial, eles foram e passaram para o regime da separação, né, de bens. E o motivo foi justamente esse, foi a empresa e eles, nesse caso, eles tiveram, né, vieram, procuraram, se informaram e já se anteciparam ao futuro problema que poderia existir. Então, na prática, a gente observa muito isso. É realmente um caso que foi real aqui. E uma coisa também que é pouco usual, mas você pode fazer também o seguinte: quando você for fazer a alteração do regime de bens, você tinha um casamento, vamos dar um exemplo, que era regido pela comunhão parcial. Aí depois de 10 anos você fala assim, não, vou mudar para a separação convencional de bens. Você pode optar por fazer uma partilha desses bens que você fez a anterior, para falar assim, não, ó, metade aqui é sua, essa metade aqui é minha, daqui para frente aqui é um patrimônio único. Que aí é uma maneira de você mudar o seu regime integralmente. Não vai retroagir, mas você fazendo essa partilha, a partir dali também, você adquire a propriedade exclusiva do bem e a outra pessoa da outra parte. É uma das formas de você fazer partilha dentro do casamento. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso, doutor. Acho que a gente conseguiu abordar, né, os principais pontos. Não sei se o doutor quer acrescer alguma coisa. A principal lição que eu gostaria de deixar aqui é que o pacto é justamente isso que eu já coloquei, o combinado não sai caro. Como a gente já colocou, tudo que foi abordado aqui não esgota, né? Existem infinitas possibilidades. É importante conscientizar as pessoas de buscarem o advogado antes de se casar também.
né, de saberem qual regime de bens que está sendo adotado, de como será feita a divisão dos bens em caso de divórcio. Conhecimento, eu acho que conhecimento é poder, e acho que tudo aquilo que a gente faz para evitar um conflito lá na frente é válido, e com certeza o pacto antinupcial ele é muito vantajoso, sobretudo porque ele é um investimento que no futuro, só no futuro que você vê como ele foi valioso, né? Você vê a importância dele. E a nossa lei hoje ela fala que para você fazer o divórcio, para você fazer um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, obrigatoriamente você tem que estar assistido por um advogado. Para o pacto não existe essa regra, mas é aconselhável. Mesmo não sendo obrigatório, é aconselhável você estar assistido por um advogado. Não para ele assinar o pacto, mas para ele orientar e principalmente tirar dúvidas. Porque muitas pessoas deixam para tirar Sim. essa dúvida nos próprios cartórios de notas. Tem cartórios de notas Isso. que dão um atendimento ideal para as pessoas, esclarecem, mas tem muitos, principalmente de cidade do interior, que não estão muito acostumados a fazer isso, que é um atendimento precário. Então, sempre procure um advogado, procure orientação por prudência. Porque tudo que você faz com prudência e com cautela, você economiza lá na frente. Com certeza. Eu agradeço muito a participação do doutor, por ter aceito o convite. Tenho certeza que a live foi muito proveitosa, principalmente para quem está assistindo, né, que pôde conhecer um pouquinho mais sobre o pacto antinupcial e pós-nupcial também. A gente falou também um pouquinho, bônus, do contrato de namoro. E aviso a todos que a live vai ficar salva para quem quiser acessar futuramente. E estou aberta aí para o doutor, para futuras possibilidades, outros temas. Foi muito bom a gente debater aqui essa noite. E agradeço novamente, doutor, pela Eu oportunidade. que agradeço a oportunidade, a confiança, Beatriz. Agradeço todo mundo que tirou um final de noite para escutar a gente aqui, o que vai escutar depois, tá? Então, muito obrigado a todos, obrigado a você. E da próxima vez a gente pode prosseguir com outros papos, com outros temas. Estou à sua disposição. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, doutor. Obrigada a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Vanessa, não sei.